Parabéns para você que chegou até aqui. A gente já falou sobre juros simples e juros compostos, vimos as relações de equivalência, falamos sobre calculadora financeira, já estamos trabalhando com a planilha eletrônica e agora vamos nos aprofundar no assunto de taxa de juros. Eu já tinha comentado na introdução desse curso que a gente não pode fazer uma conta simples e agora provavelmente você já se deu conta, você já entendeu que eu não posso dizer que um juros de 1% ao mês é igual a 12% ao ano. Quer dizer, eu não posso multiplicar esse 1% por 12. Mas como é que eu faço essa conta, então, para ver quanto que é equivalente uma taxa de 1% ao mês, considerando uma taxa ao ano? A gente vai falar também sobre algumas práticas de mercado que utilizam formas de cálculo da taxa, como juros simples, e entender o que é o custo efetivo total. Se você já fez um financiamento imobiliário, certamente você já ouviu falar em taxa 7, custo efetivo total. Senão, com certeza, você vai acabar ouvindo. Vamos também ver o que é uma taxa de referência de investimentos, a chamada taxa de mínima atratividade. Se eu investir em uma padaria, em um carrinho de pipoca ou na bolsa de valores, eu tenho que entender qual que é a minha TMA, taxa de mínima atratividade. São todos assuntos muito práticos que você vai se deparar no seu dia a dia. Vamos lá? Olá, bem-vindo, bem-vinda. Agora nós vamos entrar em mais detalhes sobre o assunto de taxa. Vamos ver, por exemplo, como converter uma taxa, o que é uma taxa nominal, uma taxa efetiva, alguns conceitos importantes como a taxa de mínima atratividade, utilizada para comparação de investimentos, por exemplo, a taxa chamada custo efetivo total, bastante importante quando eu vou fazer um financiamento, como um crédito imobiliário. Então vamos nos aprofundar aí, começando por esse conceito de taxa nominal. Até agora a gente não questionou muito o assunto da taxa, hein? A gente simplesmente dizia, olha, a taxa é tal, né? Só que muitas vezes as taxas elas são apresentadas de forma que a gente precisa realizar algum cálculo prévio antes de fazer a conta propriamente dita de mudar o valor do dinheiro no tempo, né? De fazer aquelas relações de equivalência. Então um ponto que eu tenho que olhar é se a periodicidade da taxa está condizente com o período da capitalização, ou seja, o período do cálculo. Tá? Às vezes as taxas elas são apresentadas de forma até a iludir quem está tomando a decisão. Tá? Então existe esse conceito de taxas nominais, né? Uma taxa virtual associada a juros simples, não a juros compostos, né? Referida a um prazo diferente do período de capitalização. Quando embutido o efeito da inflação, denomina-se taxa nominal cheia. Tá? Isso a gente vai ver na nossa próxima aula, quando a gente vai tratar do assunto de inflação. Mas então, aqui nessa aula, a gente vai ver que a taxa nominal, normalmente, ela é expressa anualmente, com uma capitalização que pode ser semestral, mensal, trimestral. Tá? Então, por exemplo, seria o caso de apresentar uma taxa 10% ao ano com capitalização mensal. Tá? Então, vejam que eu tenho a taxa num período e a capitalização em outro período. Quer dizer, aquele período da taxa ao ano não é o período que eu vou utilizar para fazer as contas de capitalização. Né? O período que eu vou utilizar é um período mensal. Então, tem uma diferença aí, eu preciso fazer um processo de cálculo para encontrar qual que é a taxa correta quando eu estou utilizando juros compostos. Tá? Então, aqui um exemplo de caso, né? Um título rende 12% ao ano e é dito que o mesmo rende 1% ao mês com capitalização anual. Tá? Então, 12% ao ano é diferente de 1% ao mês, justamente porque a gente está lidando com juros compostos. Então, eu não posso pegar esse 1% e simplesmente dividir por 12. Multiplicar por 12. Da mesma forma, eu não posso pegar esse 12 e simplesmente dividir com 1%. Quer dizer, essas taxas não seriam equivalentes. Tá? E aqui um exemplo mais comum, tá? Que é no caso do empréstimo. Então, uma taxa mensal de 4% ao mês é apresentada como 48% ao ano com capitalização mensal. Tá? Só que 4% ao mês equivale a aproximadamente 60% ao ano, se eu considerar juros sobre juros, capitalização composta. Tá? Então, eu sempre tenho que buscar a taxa efetiva que está implícita em uma taxa nominal.
Então, se eu tenho, por exemplo, um enunciado que diz que a taxa é 60% ao ano, mas a capitalização é mensal, o que eu preciso fazer é dividir, no caso 60% por 12, né, porque um ano tem 12 meses, para encontrar a taxa efetiva. Tá? Então, a taxa efetiva é essa taxa onde o período de capitalização e o período da taxa é o mesmo. Então, agora eu tenho uma taxa de 5% ao mês com capitalização mensal, certo? Então, aqui eu estou fazendo essa divisão de simples. Tá? Agora, se eu quisesse encontrar a taxa equivalente ao ano a 5% ao mês, quer dizer, não vai ser 60% ao ano, vai ser mais. Tá? Então, aí é que está essa pegadinha, né? No caso, quando a taxa é apresentada dessa forma. Então, 60% ao ano com capitalização mensal, uma taxa equivalente a esse valor, que seria 5% ao mês, né, vai dar mais do que 60%. Aqui outros exemplos, né? 12% ao ano com capitalização mensal. Calcular a taxa efetiva mensal. Então, vou pegar os 12%, dividir por 12, porque um ano tem 12 meses, e eu vou chegar numa taxa de 1% ao mês com capitalização mensal. Vejam que eu só vou realizar esse procedimento quando o enunciado de um exercício deixar isso muito claro. Se eu não tiver no enunciado nada especificando que a capitalização é diferente do período da taxa, o período de capitalização, né, é diferente do período da taxa, eu vou supor que eles são iguais. Tá? Eu só vou fazer esse tipo de procedimento quando o enunciado deixar isso muito claro. Então, se eu tenho aqui 12% ao ano com capitalização mensal, né, aí, ok, preciso fazer esse procedimento para encontrar a taxa efetiva. Então, 1% ao mês com capitalização mensal. Então, agora aqui é ao mês e aqui mensal. Isso aqui, então, eu chamo de uma taxa efetiva. Ou seja, o período da taxa e o período da capitalização são iguais. Tá? Vamos ver uma outra aqui, 10% ao ano com capitalização semestral. Qual que é a taxa efetiva semestral? Bom, então, um ano tem 2 semestres, divido por 2. A minha taxa é 5% ao semestre com capitalização semestral. Tá? Essa é a minha taxa efetiva, então. Conhecendo a taxa efetiva, nós podemos passar, então, para a equivalência de taxas. As taxas efetivas, então, elas representam o efetivo custo ou retorno de capital de uma operação. Tá? Elas se distinguem de outras taxas de juros que não conseguem refletir o verdadeiro fluxo de caixa de problemas e operações financeiras, levando em conta o valor do dinheiro no tempo. Tá? Então, como a gente viu, as taxas nominais, né, que são taxas que são informadas com uma periodicidade diferente do período da capitalização. Tá? E existem alguns outros tipos de operações onde eu não tenho taxas efetivas, eventualmente quando eu tenho outros custos, impostos, tá, que encarecem a operação financeira. Então, eu só vou encontrar uma taxa efetiva se eu incluir todos esses custos, que é o caso da taxa chamada custo efetivo total. A gente já vai ver mais adiante também. Tá? Mas então, o que é essa equivalência de taxas ou essa conversão de taxas? É muito importante entender que agora nós estamos falando sobre juros compostos, juros sobre juros, que o conceito que a gente tem que utilizar para transformar uma taxa, por exemplo, de mensal para anual, é esse conceito de equivalência de taxas. Tá? Então, taxas equivalentes, elas vão capitalizar um mesmo capital, um P ou um valor presente, né, ao mesmo montante, F ou valor futuro, durante o mesmo período, porém com periodicidades distintas. Tá? Só para deixar bem claro, então, o que isso significa? Significa assim, olha, eu vou utilizar uma taxa de 1% ao mês, vou pegar R$1.000 e vou utilizar uma taxa de 1% ao mês durante 12 meses. E vou ver quanto que vai dar lá no futuro. Vai dar X, com juros compostos. Tá? Então, eu utilizei uma taxa mensal em um período de 12 meses. Eu poderia utilizar uma taxa anual em um período de 1 ano, capitalizar o mesmo valor e encontrar o mesmo valor lá no futuro. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter, então, essa equivalência de taxas. Ou seja, são taxas independentes se eu fizer a taxa ao mês durante 12 meses
ou uma taxa ao ano durante um ano, eu vou encontrar o mesmo valor lá no futuro. Tá? Isso para qualquer operação de relação de equivalência, tá? Não necessariamente valor presente e valor futuro. Pode ser encontrar um valor presente dado um valor futuro, pode ser uma série de pagamentos, como a gente já viu lá nas relações de equivalência. Mas o conceito é esse, tá? Ele vai retornar o mesmo valor. Inclusive, a gente pode voltar aqui naquele nosso exemplo da primeira aula, onde a gente tinha justamente uma taxa de 5% ao mês. Não sei se vocês lembram, a gente tinha 5% ao mês e eu estava capitalizando, aqui no caso R$100, durante 12 meses, a 5%. Tá? Então, se eu considerasse juros simples, né, no juros simples, essa conta estaria ok. Né? Se eu pegar o 5 aqui e multiplicar por 12, eu vou ter 60. Né? E se eu fizer uma capitalização de juros simples em 100 durante 12 meses a 5%, eu vou ter 160. Se eu fizer a 60% durante um ano, eu vou ter 160 também. Só que com juros compostos, como a gente viu, como é juros sobre juros, essa lógica ela não permanece. Então, a equivalência de taxas aqui, ela muda. Quer dizer, 5% ao mês é equivalente a 79,58% ao ano. Tá? Tem aqui aquela outra tabelinha que a gente fez lá, depois aqui já utilizando a planilha eletrônica, né, linkando as células aqui. Tá? Então, eu vou capitalizando aqui, vou capitalizando sempre a 5%, mais juros compostos. Né? Então, no final, esses 100, depois de 12 meses, eles vão ter se transformado em 179. Tá? No juros simples, os 100 vão ter se transformado em 60. Quer dizer, eu utilizar 5% mensal ou 60% ao ano para juros simples, está correto. Agora, isso não está correto para juros compostos. Quer dizer, 5% ao mês é equivalente a 79,59% ao ano. Tá? Repetindo, para eu encontrar a equivalência com juros compostos, tá, vai ser aquele valor. Então, aqui, independente se eu fizer 5% por 12 meses, pegar R$100, né, e capitalizar 5% por 12 meses, eu vou ter 179,59. Se eu fizer R$100, capitalizar por um ano, com uma taxa de 79,59, eu vou ter os mesmos 179,59. Então, isso são taxas equivalentes. E quando eu tenho operações com juros compostos, eu sempre tenho que buscar essas taxas equivalentes para fazer os meus processos de cálculo. Então, é aqui a síntese, né, daquilo que eu vinha mostrando para vocês. Tá? Se for juros simples, beleza, eu posso pegar esse 5 aqui, multiplicar por 12 e vai dar 60% ao ano. Mas a gente sabe que grande parte das operações são juros compostos. Aí essa lógica ela não procede. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? 5% ao mês é equivalente a 79,58% ao ano. Se a gente for pensar, né, agora voltando um pouco naquele conceito da taxa nominal, capitalização diferente, né, eu poderia dizer que 5% ao mês com capitalização mensal é equivalente a 79,58% ao ano com capitalização anual. Tá? Aí ficou bem completa a nossa frase. Como é que eu faço, então, essa conversão de taxas, ou seja, essa equivalência de taxas? Como o próprio nome diz, eu vou considerar na fórmula que as duas taxas elas são iguais, ou seja, elas são equivalentes. Então, aqui, por exemplo, uma aplicação de 2% ao mês por 12 meses, qual que seria a taxa efetiva anual equivalente? Vejam que aqui esse 2% no enunciado, ele não está dizendo nada, se é 2% ao mês com capitalização X, ele não está me dizendo isso. Então, eu suponho que é 2% ao mês com capitalização mensal, ou seja, isso aqui já é uma taxa efetiva, tá? Já é uma taxa efetiva. O que eu quero encontrar aqui somente é a equivalência da taxa, tá? Então, eu tenho aqui uma taxa ao mês de 2%. E o que é essa equivalência? Né? Eu vou fazer uma relação de 1 mais a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho. E isso aqui vai ser elevado ao n, que nada mais é do que a relação entre essas taxas, tá? Então, aqui eu tenho 12 meses, que é equivalente a 1 ano. Eu vou fazer essa operação, né? Então eu vou elevar aqui a 12, vou chegar no valor de 1,2682, né? Vou trazer esse 1 para cá, diminuindo, tá? E vou encontrar então uma taxa de 26,82% ao ano. Tá? Então, 2% ao mês
Eu não posso pegar esse 2% e multiplicar por 12. Se eu fizesse isso, eu teria 24, né? Mas vejam que aqui a taxa equivalente é 26,82% ao ano. Aí eu teria que usar essa taxa para fazer as operações, porque essa taxa é que vai gerar o mesmo fluxo financeiro, levando em conta o valor do dinheiro no tempo e a capitalização composta. Vamos ver um outro exemplo aqui. Taxa efetiva anual de 7,5% ao trimestre, né? Encontrar a taxa equivalente. Vou fazer a mesma operação. Agora vejam que a relação aqui, cada ano tem 4 trimestres, tá? Então, são 4 trimestres e 1 ano. Aí vou fazer a mesma operação, vou encontrar uma taxa equivalente de 33,54% ao ano com capitalização anual. Vamos explorar um pouco mais essa fórmula, tá? Porque existem outras maneiras de utilizar essa fórmula. Algumas pessoas acham mais fácil sempre pensar nessa relação de equivalência e desenhar essa fórmula aqui e depois ver simplesmente o que o enunciado está pedindo, né? Qual que é a relação entre as taxas. Mas se eu for fazendo essa conta aqui, eu vou ver que sempre eu vou chegar numa mesma situação. Tá? Então, aqui, por exemplo, aquela conta de ano e trimestre, tá? Onde eu chegaria nessa situação aqui. Ó. Então, o I que eu quero encontrar, e aqui, no caso, eu quero encontrar a taxa trimestral sendo dada a taxa ao ano. Tá? Então, vejam que quando eu tenho um período que é uma relação, né, uma equivalência que é de um período maior para um período menor, aqui eu vou ter uma fração. Então, vai ser elevado a uma fração, que é justamente a relação entre as taxas. Então, um ano tem 4 trimestres. Tá? E aí eu sempre vou chegar nessa equação aqui. Ou seja, a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho. E aqui é a relação entre aqueles períodos. O período que eu tenho e o período que eu quero. Tá? Tudo isso aqui menos 1. Então, essa é uma outra maneira de você utilizar a fórmula para fazer equivalência de taxas. Tá? Se você colocar aquela outra fórmula que eu mostrei antes, você sempre vai chegar aqui. Que é uma maneira, assim, é um atalho. Então, algumas pessoas preferem utilizar esse tipo de fórmula. Então, aqui, aquele exemplo da aplicação a 2% por 12 meses, achar a taxa anual equivalente, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação de mês para ano. Tá? Então, se é de um período menor para um período maior, aqui eu vou ter sempre um número inteiro. Então, vai ser 1 mais a taxa que eu tenho, elevado a... Qual que é o N que eu tenho? O N que eu tenho é o mês. Tá? Então, são 12. O N que eu quero é 1. E aqui vai ser 1. Tá? Então, aquela conta a gente já tinha feito. Vai chegar nesse valor aqui. Que é exatamente a mesma coisa que eu fazer dessa outra forma aqui. Tá? Se precisar, dê um pause aí para dar uma olhada na forma. Então, é a mesma coisa, tá? Só que algumas pessoas preferem utilizar essa fórmula aqui para acelerar o processo de cálculo. Entramos agora no conceito de taxa de mínima atratividade, que também é um conceito muito importante de a gente compreender, principalmente quando a gente está analisando investimentos. Tá? Então, essa é a taxa a partir da qual o investidor ele vai considerar que está obtendo um ganho financeiro. Então, isso também é chamado de custo de oportunidade do investidor. Então, geralmente, quando o investidor ele tem uma alternativa de investimento, ele precisa comparar isso com alguma coisa. Mas com o que o investidor compara? Para as pessoas que não entendem muito de finanças, de matemática financeira, provavelmente vai comparar com a rentabilidade da poupança. Tá? Só que a gente tem outras maneiras de chegar numa taxa de mínima atratividade. Então, uma outra maneira é fazer uma associação com uma taxa de baixo risco e alta liquidez, como, por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, nada mais é do que a taxa utilizada no sistema no qual o Tesouro Nacional negocia os títulos da dívida pública federal. Então, basicamente, o governo ele precisa de dinheiro e ele emite dívida. Então, existe lá um sistema onde é feita essa negociação dos títulos, onde
aparece lá uma taxa. Tá? Então, isso é a taxa Selic. Então, ela tende a ser uma taxa com um rendimento maior do que a poupança, por exemplo. Tá? Então, isso seria uma outra forma simplificada de ter uma referência para você comparar. Então, em vez de comparar com a poupança, eu comparo com a taxa Selic. No entanto, a gente pode avançar um pouco mais esse conceito, que é pensar o seguinte, olha, investimento, se eu pegar o meu dinheiro lá e emprestar para o governo, teoricamente é uma aplicação de baixíssimo risco. Tá? Agora, para eu fazer um outro tipo de aplicação, eu vou investir num posto de gasolina, numa padaria, eu vou correr muito mais risco, porque tem vários fatores aí que podem dar errado. Né? Então, posso ter problema trabalhista, eu posso ter problema de pouca demanda. Tá? Então, geralmente, eu vou pedir um prêmio por esse risco que eu estou correndo. Eu não vou entrar muito no detalhe do que poderia ser esse prêmio, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que essa taxa de mínima atratividade, ela deveria ser maior do que essa taxa que eu encontro em outras aplicações, como poupança ou renda fixa de forma geral, que é a taxa Selic. Quer dizer, eu deveria exigir algo a mais, um prêmio, porque eu estou correndo mais riscos. Tá? Então, esse é o conceito básico de taxa de mínima atratividade. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um investidor que ele adquiriu um título, no valor de 100 mil, e ele vai resgatar em 6 meses, daqui 6 meses, um rendimento de 1% ao mês. Tá? Só que passado aí um período, o investidor, um segundo investidor, propõe ao primeiro a aquisição desse título. Certo? Então, basicamente, eu e você, a gente fez um acordo hoje para daqui 6 meses, de repente você me emprestou 100 mil e daqui 6 meses eu vou te pagar esses 100 mil mais 1,5% ao mês. A gente fez um acordo, escreveu no papel, assinou, tal, fechou esse acordo. Aí, passado um tempo, de repente, você precisa do dinheiro. Você não quer esperar esses 6 meses para receber os 100 mil mais 1,5%. Tá? Então, você pode encontrar uma terceira pessoa que eventualmente queira comprar esse título de dívida que a gente pactuou. Tá? E aí a gente vai ver o que essa pessoa deveria pagar por esse título. Mas basicamente é um contrato que vai dizer, olha, lá na frente o Marco tem que pagar 100 mil mais 1,5% ao mês. Como é que a gente faria essa conta? Tá? Então, primeiro ponto, a gente fez esse acordo aqui hoje para daqui 6 meses. Então, eu tenho um valor presente de 100 mil, tá? E eu devo encontrar o valor futuro lá. Então, basicamente seria isso aqui, né? Uma relação onde eu quero encontrar o F dado um P de 100 mil, uma taxa de 1,5% e 6 períodos. Isso aqui vai dar 109.344. Então, basicamente, o nosso contrato vai estar escrito lá que eu vou pagar para você, para qualquer pessoa que tiver esse contrato, esse valor aqui, de 109.344. Mas então, passado algum tempo, a gente tem essa situação aqui. Tá? Então, passado aqui, chegando no mês 2, tá? Ou seja, no início aqui do mês 3, tá? Você quer se desfazer desse título. Então, vai chegar um outro investidor e vai comprar esse título. No entanto, ó, como está dizendo o enunciado aqui, essa taxa ela passou para 5% ao mês. O que vai acontecer com o preço do título? Tá? Vejam que o acordo é que eu vou pagar 109.344 lá no mês 6. Tá? Mas quanto que esse outro investidor que vai comprar esse título de você, quanto que ele teria que pagar? Então, agora eu tenho que fazer uma conta inversa. Eu tenho que achar um valor presente, dado esse valor aqui no futuro, tá? De 109.344. Só que eu vou utilizar uma taxa de 5% para fazer esse desconto aqui, ou seja, para descapitalizar, para encontrar esse valor nesse momento aqui. E eu também tenho aqui 4 períodos, né? Porque como já passou, a gente já está no período 2, restam mais 4 períodos aqui até o momento 6. Tá? E vejam que aqui eu vou chegar num valor de 89.957. 89.957. Então veja que ocorreu um prejuízo aí nessa operação.
né? Porque você desembolsou 100 mil, você me emprestou 100 mil, mas agora aquele título, ele está valendo só 89.957. Quer dizer, ele está valendo menos do que 100 mil. Você vai receber menos do que 100 mil se você quiser se desfazer desse título. Por que que isso aconteceu? Porque essa taxa passou para 5% ao mês. Era 1,5% ao mês e ela passou para 5% ao mês. Então aqui é um exemplo bastante exagerado, né? Dificilmente a taxa em tão pouco tempo vai passar de 1,5% para 5% ao mês, mas o que o exemplo demonstra é que à medida que essa taxa básica de juros, a taxa Selic, ela vai mudando, isso vai afetando também o valor de títulos ou a tomada de decisão dos investidores. Então é evidente que se você fez um contrato há 2 períodos atrás, onde você ia receber 1% ao mês, se você tivesse esperado 2 meses, agora você poderia receber 5% ao mês. Quer dizer, você perdeu, você deixou de ganhar ou você perdeu aí no meio desses 2 períodos. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma reprecificação desse título. Tá? Essa conta que a gente fez aqui. Então, isso está demonstrando como essas taxas que existem na economia, elas interferem em operações que estão no nosso dia a dia. Aqui eu estou apresentando isso para você de uma maneira bastante simplificada. Tá? Na prática, a gente não olha só para a taxa de hoje, que é essa taxa Selic, mas também para taxas que são negociadas lá no futuro, ou seja, as expectativas dos investidores em relação a taxas lá no futuro, taxas de longo prazo, certo? Então é bem interessante, depois se você quiser você pode pesquisar mais aí na internet, que vai encontrar bastante material sobre precificação de títulos de dívida, por exemplo, ou sobre negociação de títulos da dívida pública federal. Tá? Esse aqui é um exemplo, seria um exemplo, né, de um chamado título pré-fixado. No momento que a gente fez a operação, a gente já definiu, olha, eu vou pagar 1,5% ao mês. Então é um título pré-fixado. Eu até compartilhei lá nos exercícios anteriormente um artigo que eu escrevi explicando um pouco mais sobre título pré-fixado, título pós-fixado. Tá? Mas então, bem interessante. Aqui, taxa de mínima atratividade. E vamos ver agora a chamada taxa 7, o custo efetivo total. Tá? Então, o custo efetivo total é uma taxa de juros efetiva, né, que ela vai representar o custo total de uma operação financeira. Vamos ver esse exemplo aqui para deixar mais claro. Então, eu vou tomar um empréstimo de R$1.000, vou pagar ele em 5 prestações mensais, juros de 12% ao ano. Olha só, aqui eu já tenho um problema, porque as minhas prestações elas são mensais, tá? E a minha taxa de juros ela está ao ano. O que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar fazer uma equivalência de taxas. Equivalência de taxas. Por quê? Minha prestação é mensal, então eu preciso encontrar uma taxa equivalente mensal também, ao mês. Tá? Então, esse aqui é um primeiro passo. Né? O que eu preciso fazer mais? Olha, considere ainda que vão ser incluídos IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras de R$10, e tarifa de confecção de cadastro de crédito de R$50. Então, esse é o conceito da taxa de custo efetivo total. Né? Geralmente, quando você faz uma operação de crédito, você tem outros custos. Você tem tributos, você tem custos de análise do seu cadastro. E aí, você vai colocar esses custos na operação de crédito para ver qual que é a taxa, incluindo esses custos. Quer dizer, qual que é o custo efetivo total da operação. Como é que a gente faria isso? Então, o primeiro passo, como eu falei, é fazer uma equivalência de taxas. Então, 12% ao ano é equivalente a 0,95% ao mês. Tá? Agora, eu vou encontrar qual seria a prestação dessa operação aqui. São R$1.000. Né? Eu vou achar uma série de pagamentos. Então, aqui é A ou PGTO, né? É a mesma coisa. Ou PMT, né? No inglês, Payment. Tá? Tudo a mesma coisa. Então eu quero achar essa série de pagamentos, dado R$1.000, que foi o que eu peguei emprestado, a taxa de 0,95 e 5 períodos. Então isso aqui vai dar 205,73. Agora o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso desenhar o fluxo, fica mais fácil de entender. Então eu vou receber, né, eu estou tomando emprestado R$1.000,
mas eu já vou de largada, ó, pagar 10 mais os 50 lá de taxa de cadastro. Então, se eu diminuir esses valores aqui desses 1.000 que eu tomei emprestado, eu, na verdade, vou estar saindo só com 940. Agora que eu calculei essa série de pagamentos uniforme, eu consigo fazer uma conta para encontrar qual que é a taxa embutida nessa operação. Agora eu vou utilizar um valor presente de 940 e essa série de pagamentos uniformes de 205,73, de período de 5. Agora aqui eu vou encontrar a taxa. Para fazer essa conta aqui, seria mais fácil fazendo uma calculadora financeira ou na planilha eletrônica. Tá? Senão teria que fazer um processo de tentativa e erro para resolver na fórmula. Então aqui na planilha financeira eu digitei os valores, 940, né, que são aqueles 1.000 menos os custos para a operação de crédito. Aquela série de pagamentos que eu encontrei, o meu N é 5 e eu quero encontrar a taxa. Então a função que eu vou utilizar na planilha eletrônica em português é taxa mesmo, onde eu vou inserir as informações que eu tenho, que é o número de períodos. Aqui no caso eu tenho uma série de pagamentos e um valor presente, né? Eu não tenho valor futuro, então não vou preencher mais nada aqui, vou colocar o que eu tenho. Um ponto importante aqui é que para eu encontrar a taxa correta, eu preciso considerar a inversão de sinais, ou seja, um desses dois valores aqui tem que ser negativo, senão ele não vai, ele não faz a conta, ó. Então se eu deixar os dois positivos, ele vai aparecer dessa forma. É um erro bem comum. Não é que você pensou errado, é só a questão da inversão de sinal. Então, aqui ó, a taxa de custo efetivo total é 3,08% ao mês. 3,08% ao mês. E vejam que isso então dá bem diferente aqui desses 0,95, né? 3,08% ao mês. Dá essa diferença toda porque são só 5 períodos, né? Então acaba dando muita diferença. Então, essa aqui é a minha taxa custo efetivo total. Por fim, um outro tipo de taxa que ocorre muitas vezes em operações de desconto de duplicatas, tá? Que basicamente é aquela chamada antecipação de recebíveis, né? Você tem uma loja e você vende a prazo. E aí os seus clientes, eles vão lá, você vai dar prazo de 12 meses, 24 meses para os seus clientes pagarem. Mas você não quer ficar esperando 12, 24 meses, porque você tem conta para pagar. Você tem que pagar energia, você tem que pagar funcionários. Então, você não quer esperar os seus clientes pagarem. Então, você faz uma antecipação de recebíveis. Você vai numa factoring, numa instituição financeira, e fala, olha, eu tenho todas as pessoas para me pagar, eu queria antecipar esses recebíveis que eu tenho. E aí, muitas vezes, nessas operações, é feito esse processo de cálculo chamado de taxas cobradas antecipadamente. Tá? Então, como é que funciona? Como eu estava falando, né, aqui é o desconto de duplicados. Né? Como é que funciona? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos calcular a taxa efetiva mensal, juros referente ao empréstimo de valor nominal de 100 mil, com prazo de 3 meses, sabendo que o juro é cobrado antecipadamente a uma taxa de 7,33% ao mês. Tá? Como é que é o processo de cálculo? Então, nesse método aqui de taxas cobradas antecipadamente, eu vou fazer uma parte do cálculo como se ele fosse um juro simples. Então, é uma espécie de uma taxa nominal, né? Essa taxa aqui não é bem a taxa efetiva que você vai estar pagando. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Primeiro, eu vou calcular os juros. Os juros eu vou calcular multiplicando a minha taxa por esse valor nominal, que é o valor que eu tenho lá do empréstimo, multiplicado pelo número de períodos. Tá? Então, veja que é multiplicado, não é elevado. Então, isso aqui vai dar 21.990. Tá? Esse 21.990 eu vou subtrair dos 100 mil para chegar no valor presente. Então, se eu fosse fazer um desconto de duplicatas, por exemplo, com essas características, eu tenho 100 mil para receber em 3 meses, a taxa é de 7,33% ao mês. Quanto que eu receberia hoje? Nessas condições, eu receberia hoje 78.010. Tá? E aí, com base nesse valor presente aqui e nesse 100 mil, que seria o meu valor que eu teria para receber lá na frente, eu posso, então, encontrar a taxa efetiva da operação. Né? Eu posso fazer isso utilizando aquela equação de relação entre valor futuro e valor presente. Né? E se eu
procurar aqui essa taxa, né, eu vou encontrar uma taxa de 8,6% ao mês. Ou seja, lá na operação está sendo indicado que o custo para você é 7,33% ao mês, mas aquilo ali não é uma taxa efetiva, né? A taxa efetiva seria 8,6% ao mês, certo? Então, essa é uma prática, às vezes, que é utilizada no mercado, mas você vai ver lá no contrato alguma coisa, taxas cobradas antecipadamente. Aqui tem mais alguns exercícios, eu vou deixar para você tentar responder. Então, qual que é a taxa equivalente mensal de 32% ao ano, capitalizada trimestralmente? Tá? Então, primeiro eu tenho aqui encontrar uma taxa efetiva, tá? Taxa efetiva, e depois, com essa taxa efetiva, fazer uma relação de equivalência das taxas, certo? Então, aqui está a resposta, você pode tentar fazer. Com a taxa efetiva anual de 24% ao semestre capitalizado mensalmente. Da mesma forma, eu tenho que buscar a minha taxa efetiva, ou seja, eu tenho que dividir esse 24 por 6, né, porque é um semestre, e depois pegar esse valor e fazer uma relação de equivalência, porque eu vou ter uma taxa mensal, capitalizada mensalmente, mas ele quer achar uma taxa efetiva anual, tá? Então, está aqui a resposta. Então, eu deixo esses para vocês tentarem responder. Desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau!